Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais de como é que foi que fizeram a versão não comprimida da música do Super Mario World do Super Nintendo. Vocês estão com o PV nos Jogos Mofados. Vamos lá! Mas antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, não deixe de clicar no botão para se inscrever, clique no sininho para receber notificações e claro, deixe o seu like nesse vídeo. O objetivo desse vídeo é a gente conversar um pouquinho de como é que esses datamines fizeram para restaurar o som das músicas do Super Mario World. Então, a música ficou muito boa, então tem o link aqui na descrição do vídeo, então clique para ouvir depois. Vale a pena para quem curte a música dos jogos e ficar, nossa, como é que podia ter soado tão melhor isso daqui há 30 anos atrás? Claro, no rádio do Super Nintendo não ia dar para fazer exatamente daquele jeito, mas dá uma ideia como é que seria a música com uma qualidade melhor do que ela foi. Então a ideia aqui não é a gente pegar e conversar assim, gostei da música, ficar reagindo às composições, mas sim explicar como é que fizeram essa façanha e mais importante, como é que o Super Nintendo fazia o som dele, para que a gente tenha uma ideia do que dá para fazer em termos de, ok, tem essa versão melhorada, dá para melhorar o cartucho? O que vai acontecer a partir disso? Então, vamos conversar sobre isso. A primeira parte para a gente entender disso é como é que funciona o som em videogame. Então, nos anos 80, uma abordagem muito comum que era usada em vários sistemas clássicos, não só videogame como Master System, mas também computadores como o MSX e o ZX Spectrum, era utilizar um PSG, um gerador de som programável, para fazer as músicas do jogo. Então era um chipzinho barato, simples de programar e que dava um som que ficava legal, mas não era aquilo tudo. Nos fliperamas, usava-se sintetização de FM. Então o System 16 da Sega, que foi o que deu a arquitetura do Mega Drive, usava um sintetizador da Yamaha, era um som legal, bacana, mas ainda assim era som sintetizado. Então eram aqui as duas vertentes que tinha naquela época. Já dois videogames apostaram numa direção diferente. O Psy-Engine e o Super Nintendo, que tinham som digital neles. E para a gente entender música digital no Super Nintendo, a gente tem que entender como é que isso aqui começou nos anos 80 com os formatos de áudio, em especial o formato MIDI, que basicamente era como você transformar uma partitura em um conjunto de comandos que o computador podia mandar para um teclado para controlar a execução dos instrumentos. Então a partitura musical é isso daqui. Cada uma dessas notas aqui representa, obviamente, uma nota do instrumento. Então, aqui a gente tem um Fá, aqui a gente tem Ré, aqui tem Mi, aqui Fá de volta, um Sol. Então, aquilo ali está dizendo quais são os instrumentos, as notas, e mais importante, aqui diz também o tempo. Então, cada uma das caixinhas aqui vai dar para você, no caso dessa música aqui, ele tem quatro tempos. Então tem quatro batidas. Então aqui, como você está dobrado uma nota preta, são 8 notas que vão tocar nessa caixinha no intervalo de tempo definido. Então esse intervalo de tempo aqui são os BPMs da música, 145. Então em 4 BPMs da música vai ter isso daqui. Então isso aqui tem uma nota dobrada, ele vai executar 2 vezes. Esse formato, então, você mandava para um teclado no MIDI e você podia escutar a música sendo tocada no teclado. Então os teclados tinham no começo ou sintetizadores ou bancos de instrumento, que era o que? Eram samples, eram amostras de uma nota do instrumento que o teclado ia transformar para tocar. Essa ideia do MIDI, ela foi parar num outro computador, no Amiga. Então lá foi que a coisa engatilhou de vez na cena de computação musical com o formato Tracker. Então tinha um software, o Pro Tracker, que dava a possibilidade de transpor uma espécie de partitura, não exatamente como o MIDI, no formato proprietário, mas usando exatamente as mesmas ideias para tocar no computador a música. Então vamos dar uma olhadinha aqui na versão aqui do Linux do Pro Tracker. Então, inclusive essa aqui é a cara do Pro Tracker. A gente tem vários instrumentos. Então, uma guitarra, uma outra guitarra, outro tipo de guitarra, bateria,
outra bateria, prato. Então tinham vários instrumentos e você podia usar notas, que você podia transformar esse instrumento deixando ele tocando um pouquinho mais rápido, aumentava uma nota mais alta e você tocava ele mais lento, você baixava uma nota ou várias. Então quando você punha para tocar, era mais ou menos isso daqui o que você escutava. Então isso daqui é uma música de um jogo do Amiga, o Anarchy. Então essa musiquinha aqui, olha só, você pensa hoje no MP3, um FLAC lá com seus vários megabytes, mas essa música inteira, olha só, tinha 115 KB de memória. Poxa, você pensa, não é nada naquela época para um computador como a Amiga que tinha 512 KB de RAM, poxa, é uma memória considerável, 1/5 da memória era a música do jogo. Mas isso dava a possibilidade de fazer músicas longas, essa música aqui tinha minutos quando eu tocava e tinha um formato muito pequeno, então cada um desses samples aqui ele permitia tocar um dos instrumentos, então tinha os 4 canais do computador, você podia tocar a música e a pessoa, pô, que legal. E como é que funcionava essa ideia aqui da nota? Então lembra que eu falei que tinha um sample e você podia variar a frequência para fazer a nota? Então tá aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Dó da próxima oitava, Ré, Mi. Então, você pode fazer música. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, vamos tocar aqui a introdução da Breaking the Law do Judas Priest. Então, dá para você tocar aqui e cada vez que você vem num desses padrões aqui, você pode dizer, eu quero tocar uma nota aqui. Então aqui no caso aqui uma nota Dó, aqui é na segunda oitava. Então tem toda a informação aqui para dizer, olha, na batida 0 da música toque essa nota, na batida 1 toque essa outra. Então você conseguia fazer a música usando os samples. Então esse aqui foi o começo do processo de música digital e é exatamente esse tipo de música que o PC Engine e o Super Nintendo adotaram nos anos 90. Então, tanto o PC Engine como o Super Nintendo usavam essa ideia dos samples. Então, esse sample a gente chama de wavetable na memória. No caso do PC Engine, ele usava samples de 5 bits. Então, a resolução dele era bem baixa e tinha sample de no máximo 32 KB. Pessoal, 32 KB é bastante. Não, para um PC Engine que tinha um cartucho de 512 KB, pô, 32 KB para um sample pô, era coisa pra caramba. Era mais de 10% do cartucho. Não tinha como fazer isso daí. Então você tinha samples bem pequenininhos e você conseguia fazer músicas elaboradas. O Super Nintendo ele foi um pouco além. Então o Ken Kutaragi, quando fez o SSMP, o chip de som do Super Nintendo, ele juntou 3 componentes. Um processador de 8 bits para orquestrar música, ele juntou um DSP para processar sinal 16 bits de som, e uma memória de 64 KB. Então você tinha um sisteminha ali separado de todo o videogame só para fazer o som. Então o processador era quem tocava as notas, o DSP era quem transformava as notas para deixar ela mais lenta, mais rápida para dar as várias notas, e a memória era o espaço de trabalho para o processador gerar os pedaços de áudio que iam mandar para o conversor digital analógico para que você escutasse a música do videogame. O primeiro ponto de compressão que o Super Nintendo usava era uma compressão por perdas do sample. Então eram samples de 16 bits, por qualidade de CD. Só que não tinha como colocar som de CD num cartucho que tinha 512 KB, 1 MB de memória. Então os últimos jogos do Super Nintendo tinham 4 MB de memória. Então você não tinha como botar um sample de CD ali dentro. Então eles usavam uma compressão de 32 bytes em 9. Então tinha um esquema lá que era bem bacana. Quem quiser investigar um pouquinho mais do SSMP do Super Nintendo, dá uma lida, tem uns links aqui na descrição do vídeo. E esses links, você pode ver, eles conseguiam transformar
os 32 bytes em apenas 9, então tinha perda no processo, mas ficava muito pequeno o áudio. Então você conseguia colocar aquilo num cartucho e, obviamente, você conseguiria a partir daquilo reproduzir os samples usando o processador e o DSP. A segunda maneira pela qual eles conseguiam comprimir o áudio no Super Nintendo é um pouco mais mecânica. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Audacity. Eu fiz aqui um sample, um áudiozinho em 44 kHz, 16 bits, que é o som de CD, basicamente. Então, mono, por causa que microfone não tem mais que um canal, e instrumento também não tem dois canais. Oi, isso é um sample. Então, essa aqui é a qualidade que você tem com o sample normal. O Super Nintendo, muito provavelmente para economizar espaço, ele também baixava a taxa de amostragem do sample para 8 kHz, ou até às vezes menos. Oi, isso é um sample. Então você vê que o sample está mais abafado, ele não é aquela clareza toda que eu tinha antes quando estava a 44 kHz. Então as músicas do Super Mario World e outros jogos do Super Nintendo, elas tinham que trabalhar com dois tipos de compressão. A primeira é a compressão do sample para deixar ele menor, baixando a taxa de amostragem, porque você não ia trabalhar com 44 kHz no cartucho do Super Nintendo, e depois a compressão do SSMP de 32 bytes para 9, então te dá mais ou menos um 3.5 vezes de compressão do áudio. Então você conseguia deixar bem pequeno o sample para ocupar o menor espaço do cartucho, e a partir disso você usava esse sample com uma tabela de som para você tocar música no teu jogo. Esse som do Super Nintendo, na época, ele era o estado da arte que você tinha em videogame. E mesmo perto da Amiga, ele tinha algumas grandes vantagens. A primeira delas é que ele usava sample de 16 bits. Então o Amiga era só 8 bits. Então se você escutar o som do Amiga, ele é mais abafado porque tem menos resolução de áudio no som. Então você vê que o som era um pouco mais grave do que o normal, do que deveria ser. Isso por causa que o áudio tem menos resolução. E provavelmente no Amiga você podia chegar no máximo a 15 kHz, mas os 15 kHz que eu tivesse naquela nota mais aguda. E provavelmente eu tinha que deixar menor para você poder trabalhar 8 ou 11 kHz no Super Nintendo. Então ele tinha a vantagem de ter uma resolução maior de 16 bits, mas tanto a Amiga quanto o Super Nintendo eles tinham que trabalhar numa taxa de amostragem menor por causa de questão de memória. Então, o Super Nintendo ele era uma qualidade excepcional para a época, mas ao mesmo tempo que ele tinha essa qualidade toda para 1990, ele também hoje em dia ele soa meio como um teclado baratinho para iniciante. Não é ruim, ele soa muito bem, mas ao contrário, por exemplo, do Game Boy ou mesmo do Nintendinho, que você tem projetos de música que usam o chip original do videogame para compor músicas novas, o Super Nintendo ninguém faz música com ele, por causa que ele não tem uma vantagem ou um som característico que você não tem em outro tipo de sistema de áudio. Então por isso que o Super Nintendo ficou assim meio limitado ao próprio Super Nintendo em termos de composição de música. A próxima pergunta é: a gente entendeu como é que funciona o som do Super Nintendo, a gente sabe como é que funciona essa ideia dos samples, e a gente sabendo que o Super Nintendo no cartucho do Super Mario World tem a ordem das notas para tocar e quais são os samples que usa do cartucho, como é que acharam esses samples? Pô, tinha uma piadinha que foi até assim meio chata, porque alguém fez, BioWare, perdemos o código do DLC do Mass Effect. Nintendo, nós temos os samples do Super Mario World 30 anos depois. Duvido, a Nintendo não tem esses samples mais. O que aconteceu muito provavelmente é que esses data miners que procuraram esses samples, eles praticamente pegaram o som do cartucho, riparam e em seguida foram procurar quais são os samples disponíveis em pacotes de música de sample que existiu na época. Sim, pacotes comerciais, porque a Nintendo não é uma empresa de música. Eles faziam música para jogos, mas não tinha um estúdio de gravação. Eles estavam fazendo pacotes de samples eles mesmos. Então, você pegava os instrumentos do Mario World, provavelmente eram instrumentos que tinham para comprar num pacote de samples que qualquer estúdio de música na época teria acesso. Então, se você tivesse acesso a isso, ou os pacotes que eram vendidos na época, você provavelmente conseguiria
fazer a busca. Então, como é que alguém faz isso? Pô, já usou aquele aplicativo do celular, o Shazam, que você põe para escutar um pedacinho da música e te diz qual que é? Bom, é isso daí. Você faz um algoritmo, inteligência artificial, que você treina todos os samples do mercado e você joga um sample no meio e diz, olha, qual que é? E ele te retorna. Então, não foi tão difícil fazer isso. Isso também é mais provável do que alguém pedir para a Nintendo, ó, me passa o sample do Mario World porque eu quero refazer tuas músicas. Basicamente a Nintendo lançar um processo em cima do pessoal. Então procurar e achar desse jeito foi muito mais produtivo do que tentar encontrar de outra maneira. Agora, a pergunta mais importante. Com os samples, como é que fez para gerar aquelas músicas que pode escutar no YouTube hoje? Da mesma forma que no arquivo mod do ProTrack do Amiga, você tem a sequência de notas e oitavas e o sample que foi utilizado, eles simplesmente pegaram as notas do videogame, qual sample usava em cada lugar e trocaram pelo sample de qualidade melhor. Então, não é uma coisa do outro mundo, inclusive tem ferramenta para composição no Super Nintendo. Só que em vez de usarem os samples pro Super Nintendo, usaram os samples de alta qualidade. Então, deu para gerar aquela coisa que é espetacular, porque a música ficou muito bacana de ouvir, mas não é um feito técnico excepcional ou de tocar a música com o sample, mas achar o sample, essa foi a parte mais bacana. Então esse daí foi um trabalho assim que é para aplaudir de pé, porque os caras fizeram um trabalho muito legal de encontrar quais foram os samples e trocar na musiquinha do cartucho para a gente escutar da forma como deveria ter sido feito. Agora, a pergunta que fica, rola fazer um cartucho com o som remasterizado? Essa é a pergunta que muitos está fazendo de cara, é natural de que se faça ela, só que, tecnicamente, dá para fazer coisa melhor. Mas aquela música que a gente escuta no YouTube, não. Naquela qualidade, não tem como. Primeiro, o hardware do Super Nintendo ele é feito para trabalhar com o áudio comprimido. Não existe a opção toque áudio não comprimido. O Super Nintendo trabalha com compressão de 3.5 para 1, então 9 bytes para representar 32 bytes do áudio, e ele vai esperar encontrar o áudio no cartucho nesse formato. Então essa perda você não consegue evitar. O que daria para fazer, e aí depende, claro, de como funciona o map do Super Nintendo e do que vai dar para fazer em termos de modificar o cartucho original, é trocar os samples comprimidos no SSMP pelo sample com a taxa de amostragem maior. Então lembra que a gente viu aqui que em 8 kHz fica abafado? Oi, isso é um sample. Mas quando eu aumento para 44 kHz ele fica bem melhor? Oi, isso é um sample. Então, isso eles podem fazer. Dá para trocar no cartucho a taxa de amostragem do sample, por causa que a compressão é 32 bytes em 9, mas ninguém diz que a taxa de frequência tem que ser fixa. Então provavelmente tem como fazer isso. Se vão fazer um hack da ROM do Super Mario World com o som melhor, usando a taxa de amostragem maior, não sei. A Nintendo provavelmente vai atrás de quem fizer isso para tirar do ar, como sempre, mas tecnicamente falando, está no campo das possibilidades. Então, igual ao vídeo do YouTube, não tem como, é impossível por causa da estrutura do chip do Super Nintendo. Inclusive, até acredito que não tem como colocar todos os samples no tamanho total deles dentro do cartucho do Super Nintendo, a maior possível. Então, não vai ter como fazer isso, mas com sample rate, com a taxa de amostragem maior, isso rola e eu queria ver como é que ia ficar. Se você ainda não escutou as músicas do Super Mario World, clica no link e vai escutar. E olha, é show de bola, vale a pena ouvir. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu joinha aqui, assine o canal e clique no sininho se você for novo. Queria também agradecer se você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado. Enquanto isso, a gente fica por aqui hoje e aguardo você no próximo vídeo. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.